capítulo 6 aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que representa o batismo? O batismo, ele é um simbolismo, é um símbolo. Mas o que representa o batismo? Paulo vai dizer aqui que nós fomos sepultados, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. No momento do nosso batismo, a gente morre. A gente é sepultado. Como assim? Sepultados para este mundo, para as coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo. No momento em que o pastor ali mergulha você na água, que você some, simbolicamente você está morrendo para as coisas deste mundo. No momento que o pastor lhe ergue, simbolicamente, você está ressurgindo, ressuscitando para uma nova vida. É algo assim muito interessante, o tema do batismo. Para se ter uma ideia, a cruz, ela é mencionada na Bíblia 28 vezes. Mas o batismo, ele é mencionado 97 vezes. Olha só, então é um assunto importante, levando aí em consideração a quantidade de vezes que se repete a palavra batismo na Bíblia. Quais são aí os dois passos para a salvação? Mas o batismo, ele faz parte. A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Porque tem muitas pessoas que creem. Muitas pessoas creem e dizem: eu estou com Jesus, eu amo a Jesus, eu aceito a Jesus, eu estou do lado de Jesus. Mas na hora que é para batizar, a pessoa não quer, né? Não aceita. E a Bíblia vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, além de crer, você precisa ser batizado para poder ser salvo. Mas de repente alguém vai dizer assim: mas o ladrão o ladrão da cruz, ele não foi batizado e ele foi salvo. É verdade. O ladrão da cruz, ele não foi batizado e foi salvo. Mas ali é outra situação, é outra circunstância. Por que o ladrão da cruz, ele não foi batizado? Porque ele não teve tempo. Não deu mais tempo. Não deu tempo. Agora, se ele desce da cruz, se ele tivesse tido uma outra oportunidade, com certeza ele teria sido batizado. É o caso, é como se alguém aceita Jesus, o dia do batismo está marcado, e vamos colocar aqui uma situação, faltando 1 ou 2 dias para o dia do batismo, a pessoa vem a falecer. Ela vai perder a salvação porque não foi batizada? De forma alguma. Ela queria, ela aceitou, ela só não teve aquela oportunidade. Agora, quando nós rejeitamos, quando a pessoa ouve a palavra e rejeita, aí fica um pouco mais difícil. Uma pessoa pode ser batizada novamente. Em Atos capítulo 19, versos 3 a 5, Paulo vai falar, ou Lucas vai registrar, que quando Paulo chega ali, ele pergunta em que batismo eles foram batizados, e eles vão dizer que foram batizados apenas no batismo de João. E Paulo pergunta: recebeste o Espírito Santo? Ele disse: nós nem sabemos ainda. É Atos 19, 3 a 5. São muitos textos, a gente está só fazendo referência. Nós nem sabemos ainda que há Espírito Santo. Em que batismo foste batizado? No batismo de João. E ali Paulo os batiza novamente. É a pessoa que rompe, a pessoa aceita Jesus, mas de repente ela quebra aquele compromisso, ela viola o compromisso, ela sai. Então ela vai ter que começar uma nova caminhada com Jesus. Ela vai ter que começar uma nova caminhada. O batismo, ele é comparado a um casamento. Por quê?
quando você é batizado, você está assumindo publicamente que você ama a Jesus. As pessoas podem te criticar, aquele dali agora vai ser crente, aquele dali agora vai caminhar para a igreja, está com a Bíblia debaixo do braço, mas você está assumindo um compromisso publicamente. No casamento também acontece assim. Quando você casa e você convida ali, faz aquela festa, traz todos os seus convidados e você assume publicamente que agora você vai andar com quem? Que você está se unindo a quem? Àquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Os dois agora serão uma só carne, um casal. De repente alguém pode criticar assim, dizer, ah, mas o que foi que aquela jovem viu naquele rapaz? Ou o que foi que aquele rapaz viu naquela jovem para casar com ela? Da mesma forma, pode surgir as críticas, mas os dois não estão nem aí, não estão preocupados para as críticas. Por quê? Porque eles se amam. E o interessante para eles é que eles vão prosseguir juntos, um cuidando do outro. Então, quando amamos a Jesus, é da mesma forma. Agora veja a situação. O rapaz namora com a jovem, ou vice-versa, e de repente o rapaz começa a sentir o desejo de casar. E ele chama ela, diz, olha, a gente já está namorando há algum tempo, já há 3 meses, 6 meses, um ano, quem sabe. E os meus planos é casar com você, eu quero casar com você. Pede a jovem em casamento. E a jovem vira para ele e diz assim, não, negativo. Casar, eu não quero nem saber de casar. Eu não quero casar. E aí? Que situação? Qual é o nível de compromisso que essa jovem tem ou quer com este rapaz? Será que ela ama ele de verdade? Você neste lugar, você continuaria namorando, mantendo aquele relacionamento com aquela pessoa? Fica difícil, né? Então, acontece da mesma forma em relação ao batismo. Se você ama Jesus, você precisa ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. É o que a Bíblia nos diz. Em Atos capítulo 2, versículo 38, olha só o que está escrito. Atos 2, 38. Vou ler aqui. Atos 2, 38 diz assim. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é para o quê? Perdão dos pecados. No momento em que você é batizado, simbolicamente todos os seus pecados ficam ali na água. Todos os seus pecados ficaram ali. É um simbolismo. Mas o que tem pessoas que dizem assim, eu só quero ser batizado se for na água corrente, no rio. Eu não quero ser batizado no tanque, nem na caixa. Irmãos, é um simbolismo. Tanto faz para Deus você ser batizado lá no rio, no açude, no tanque, na caixa d'água. Sabe o que é importante? É você mergulhar. Porque no momento que você mergulha, como nós falamos simbolicamente, você morreu para as coisas deste mundo. E quando você ressurge para uma nova vida. Então, independente se a água seja água corrente ou não, se você mergulhou, você está ressurgindo para uma nova vida. Então, a gente precisa seguir alguns passos para o batismo. A gente precisa, primeiro, fazer o quê? Conhecer. Justamente essa é a fase que alguns se encontram, conhecendo a palavra de Deus. Esse é o objetivo da gente estar aqui, levando esse conhecimento. As pessoas vão ouvindo, vão conhecendo. E aí, depois que conhece, é necessário fazer o quê? Acreditar. Você precisa acreditar. Você precisa crer. Você conhece, você crê, e depois você é batizado. Aquela velha vida de pecado vai ficar para trás. Tudo fica para trás. O batismo, como nós falamos, ele deve ser um testemunho público. Você está assumindo publicamente
E a partir daquele momento você vai se unir a Jesus. Você vai viver para Ele. Agora uma pergunta. É correto batizar bebês? Bebezinho, é correto batizar? Sim ou não? O que a Bíblia nos diz? Jesus foi batizado quando ele era bebê? Não, não foi. Não foi batizado quando ele era bebê. Se o batismo é para arrependimento de pecado, a pessoa só pode ser batizada quando ela tiver uma noção, quando ela entender que ela é uma pecadora e que ela precisa ser batizada. A gente não pode batizar bebês, crianças, como tem existe o hábito. Pega ali outra coisa, outro ponto bem importante que a gente não poderia esquecer. O batismo bíblico, ele é por imersão. O que é imersão? Imersão é imergir. O mesmo que mergulhar. Você tem que mergulhar. Você não pode só receber ali um pingo d'água na cabeça. Não foi assim que Jesus foi batizado. A Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado, ele se dirigiu ao Rio Jordão, um lugar que tinha muita água. E ali ele foi mergulhado. Ele emergiu ali. João Batista o batizou. E hoje as pessoas batizam os bebês, as criancinhas não sabem nem o que é que estão fazendo ali. E esse batismo, ele não é bíblico. Ele não é um batismo bíblico. A pessoa precisa ter consciência e aceitar. Aceitar. A gente não pode também batizar uma pessoa à força. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa crer, a pessoa precisa aceitar. Meus irmãos, esse tema do batismo, ele é um tema muito interessante, porque ele mostra a importância de um compromisso público com Deus, com Jesus. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Em Hebreus, capítulo 3, Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Olha só o que está escrito aqui. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvides a sua voz, o que a gente tem que fazer? Não pode endurecer o coração. Então, se o Espírito Santo falou no seu coração que você precisa ser batizado, não rejeite. Porque cada vez que você rejeitar, aquela voz parece que ela vai ficando mais baixa. Né? Parece que vai se distanciando. Daqui a pouco você não vai mais sentir vontade nem necessidade de ser batizado. É o que a Bíblia nos diz aqui. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. A gente precisa aceitar o batismo bíblico. Nós precisamos assumir um compromisso publicamente. Agora, depois que batiza, a vida vai ser fácil? A caminhada cristã vai ser fácil? Não. É uma caminhada. Vai ter dias que vai ser um pouco mais fácil? Pode ser. Mas vai ter dias que vai ser difícil. Assim como os casais, estamos ilustrando aqui fazendo uma ilustração do casamento, um paralelo aqui, casamento, batismo. Tem dias que o casal está mais tranquilo, mais calmo, as coisas parecem que dá mais certo, tudo se encaixa, a coisa anda bem, é só alegria, só felicidade. Mas tem dias, e os casados aqui sabem perfeitamente o que eu estou falando, tem dias que a coisa, o clima, parece que está um pouco mais pesado, né? Parece que as coisas não estão indo tão bem. Assim acontece na vida cristã. Vai ter dias que, após o batismo, você vai ter alegria de vir para a igreja, você vai vir tranquilo, animado, mas vai chegar o dia que você vai vir um pouco mais desanimado. Mas não deixe de vir. O importante é você servir a Jesus. É como nós falamos no início. Não olhe para as dificuldades. Olhe para Jesus. Porque o apóstolo Paulo ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você que ainda não é batizado,
que você possa fazer planos para um dia também ser batizado. Aceitar o batismo bíblico, que é o batismo por imersão, para perdão dos seus pecados. Lembre-se, quem crê e for batizado, vai acontecer o quê? Será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe. Que Deus continue te dando mais e mais oportunidades. Quantos aqui nessa noite que ainda não foram batizados, gostaria de um dia passar por essa experiência?